Por isso ninguém quis vir comigo. O que eu fui inventar? Achei que eu ia sair de casa para parar de trabalhar, cheio de gente. Já fiz comida, já sei carne. Eu vou dar uma pedalada que eu dou uma descansada. O que eu inventei? Tô quase morrendo. É, que isso. Só subindo para voltar. Não tem jeito, que ladeira é essa? Achamos 2 km de ladeira. Tá louco. Vamos, Alexandre.